Bem, pessoal, vou responder algumas dúvidas que vocês fizeram aqui sobre câncer, né? Agora, em especial, é por que, Júlio, quando a gente envelhece, acaba aumentando a chance da gente ter câncer, né? E nesse ritmo também as pessoas perguntam muito assim, por que a gente tá vendo tanto câncer, né? E a gente vai entender duas coisas, né? Naturalmente, a gente, ser humano, né? Por mais que a gente se ache importante, relevante, a gente é ser biológico. E a gente segue o ciclo da vida. E o ciclo da vida, né, é nascimento, crescimento e morte. Então, inevitavelmente, a gente vai morrer, né? Enquanto ser biológico, todos os seres biológicos passam por esse ciclo, né? Hoje em dia a gente evoluiu muito na medicina. Pra vocês terem ideia, na década de 50 a sobrevida, a expectativa de vida era 40 e poucos anos. Hoje a gente está chegando aos 80 anos aqui no Brasil. Tem locais do mundo que já passaram dos 80 anos. Então quase dobrou em questão de 70, 80 anos, dobrou a expectativa de vida, né? E o que que acontece? Algumas coisas do fato da gente ser biológico, mesmo melhorando a qualidade de vida, vão acontecer. Uma das coisas que acontece, e aí tem a explicação por que o câncer é cada vez mais comum e acontece mais no idoso, é que com o envelhecimento das nossas células, né, do nosso corpo, o nosso corpo ele tem uma série de mecanismos para evitar que o câncer aconteça. O que seria o câncer? Seria uma célula que no processo dela de divisão celular, ela perdeu algumas características e faz com que ela comece a se duplicar. Então o câncer é justamente assim, tem um conglomerado de células que acabam perdendo a capacidade de função e começam a crescer de forma desordenada. Esse crescimento da compressão nos tecidos do lado, ele suga muita energia do corpo, porque para crescer a célula precisa de oxigênio, precisa de glicose, precisa do sangue, então ela desvia o sangue para aquela região dela e muitas vezes, por exemplo, como no cérebro é importante porque esse efeito, só o fato dela crescer pode comprimir estruturas vitais e dar sintoma, né? E além disso, né, a grande característica do câncer é isso. Nesse processo de divisão das células naturais que acontece no corpo o tempo todo, o fato dela perder essa capacidade, essa autorregulação faz com que esse tecido cresça. E aí por que na velhice acontece, na terceira idade acontece com a frequência maior? Porque naturalmente todo esse processo, né, de controle do DNA, de identificar essa célula que está normal, que às vezes acontece, mesmo quando você é jovem, tudo isso, o sistema imunológico mata aquela célula para não formar justamente um câncer, isso acontece com todo mundo, ele vai ficando mais débil, ele vai ficando mais fraco. Então, nosso sistema imunológico, ficando mais fraco, pode deixar escapar essa célula. E aí, uma vez escapando essa célula que cresce de forma desordenada, aí ela forma o câncer. E o fato dela crescer de forma desordenada, precisar de muitos nutrientes, ter o risco de cair na corrente sanguínea e migrar até para outro tecido, faz com que o câncer seja uma coisa tão importante, tão grave. Então, repetindo, por que acontece na velhice com a frequência maior? Porque todos esses mecanismos de controle para a célula quando se duplica e ter algum erro, identificar e corrigir esse erro ou matar essa célula, ele fica mais fraco. E aí aumenta a chance. E vocês perguntam, né, e tem também a ver nessa lógica, né, por que alguns tecidos, alguns locais têm uma incidência maior de câncer? Justamente por isso. São esses tecidos que a célula se duplica com a frequência maior, que tem mais instabilidade por essa duplicação, e aí os erros acontecem e o nosso corpo naturalmente ele reconhece e mata aquela célula. E alguns tecidos são mais raros, como o que eu li do neurocirurgia. Os tumores cerebrais primários, a gente opera muito mais metástase do que tumor cerebral primário, porque o neurônio ele é estável, ele não tem tanta necessidade de duplicação durante a nossa vida. Então a chance de ter um erro aí, nesse processo de duplicação, é muito menor. Já alguns locais, né, como intestino, a gente está trocando, célula do trato gastrointestinal, né, mama, fenômeno da mulher, né, da menstruação, uma série de coisas que acontecem. A gente sabe, né, que a glândula mamária, né, são tecidos que têm realmente essa capacidade de duplicação, tudo isso acontece. Próstata, né, pulmão, né, as leucemias, linfomas. Então entenda, né, você entendendo, botando no microscópio, entendendo o que acontece lá na célula, você acontece a lógica porque acontece com o envelhecimento, por causa de tudo isso, tá bom? Vou fazer mais vídeo de câncer, que vocês perguntaram muito aqui, tentando responder as dúvidas. Um abraço.